Hoje é dia 26 de junho e faz exatamente 2 semanas do Dia dos Namorados, que é basicamente o Valentine's Day do Brasil. A gente poderia falar isso porque ele foi inspirado e tudo mais, mas a contextualização é completamente diferente. Então, eu tô aqui pra explicar pra vocês sobre o Dia do Pai do Dória, ou Dia dos Namorados, como você quiser chamar. Vou explicar como que se originou o Valentine's Day, que é o dia de São Valentim, no dia 14 de fevereiro, e como que o pai do Dória criou o Dia dos Namorados no dia 12 de junho. O dia de São Valentim é uma data comemorativa onde se comemora a união de casais e namorados por vários países do mundo, onde eles trocam cartões com corações e chocolates e toda aquela coisa muito fofa. E o dia de São Valentim é dia 14 de fevereiro, que é conhecido como Valentine's Day. A história do dia de São Valentim, segundo a Igreja Católica, é a seguinte. O bispo Valentim lutou contra as ordens do imperador Cláudio II, que queria proibir o casamento ali naquele período de guerra, porque ele acreditava que os soldados solteiros lutavam melhor. Nisso, o bispo ele continuou casando os casais apaixonados, porque ele achava que a guerra não era mais forte que o amor, e acabou sendo condenado à morte. Isso, já preso, ele recebia várias flores e vários bilhetes em formato de coração, dizendo que os casais ainda acreditavam no amor, mesmo não podendo mais serem casados por ele. Daí, na prisão, ele se apaixonou pela filha cega de um carcereiro. E por conta dessa paixão, ele milagrosamente a curou, fazendo com que ela voltasse a ter a visão. Dizem que antes de ser executado, o Valentim ainda chegou a escrever uma carta para ela, e ele assinou como seu namorado ou de seu Valentim. A morte dele foi no dia 14 de fevereiro. Também dizem que essa data especial para os namorados e casais, ela vem de bem antes. E ela vem por causa de um festival que acontece na Lupercalia. No caso, é um antigo festival romano, que é chamado de Lupercalia, que se realiza todo dia 14 de fevereiro. O festival em si celebra a fertilidade, que homenageia Juno, a deusa da mulher e do casamento, e Pan, o deus da natureza. E essa data também marca o início da primavera. Daí agora, como a gente vai falar um pouco sobre capitalismo, a gente vai chegando perto da ligação entre o Valentine's Day, dia 14 de fevereiro, do Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Em 1840, nos Estados Unidos, Esther Howland vendeu mais de $5.000 em cartões para o Dia dos Namorados, sendo que naquela época era um valor absurdo. Não que $5.000 não seja um valor alto hoje, mas naquela época era dentro de um contexto completamente diferente. Então, no século XX, né, essa cultura do Valentine's Day se espalhou pelo mundo. Tá, Bel, mas e aí, o que o pai do Dória, logo o pai do Dória, aquele prefeito, aquele governador almofadinha de São Paulo tem a ver com isso? No Brasil, a data foi criada pelo João Dória. Sim, o pai do João Dória. Então, digamos que o pai do Dorinha era um publicitário, e ele criou o Dia dos Namorados no dia 12 de junho por ser uma data que antecedia o dia 13 de fevereiro, que é o dia do santo casamenteiro, o Santo Antônio. E o Santo Antônio, ele, além de ser casamenteiro, é português. Então, foi dentro de uma viagem que o Dória fez, quer dizer, entendam, Dorinha, governador de São Paulo, Dória, o pai do Dória. Ou do Dorinha. Enfim, vocês entenderam. Então, o Dória, ele viajou para Portugal e teve o conhecimento dessa festa. Então, quando ele voltou pro Brasil, ele trabalhava com publicidade, ele resolveu pegar um mês onde não era tão lucrativo na economia brasileira, onde não girava muito dinheiro, e decidiu fazer ali o Dia dos Namorados. Então, ele conseguiu fazer, até que bem pensado, colocar um dia antes do dia do santo casamenteiro. ênfase para o fato de que em Portugal, apesar do Santo Antônio ser um santo casamenteiro e português, eles comemoram o Valentine's Day, 14 de fevereiro. Então, em junho de 1949, foi quando o Dória decidiu apresentar para os comerciantes o Dia dos Namorados, que ele tinha então criado, com o seguinte slogan: "Não é só com beijos que se prova o amor". Isso. Ele era um publicitário incrível e foi esse o slogan que ele conseguiu pensar. Daí essa data se expandiu pelo Brasil todo, amparada por essa ligação que fizeram com o Valentine's Day, sendo que a gente consegue ver que a origem é bem diferente, na verdade.
apesar do Valentine's Day ter se mantido no comércio, talvez por uma questão capitalista, ele não nasceu só por uma questão capitalista. E o que é mais impressionante é quando você para pra pensar que as 5 datas que mais vendem no Brasil são, respectivamente, em primeiro lugar, Natal. Segundo, Black Friday, que é aquele surto coletivo que a gente acha que a gente tá comprando tudo muito barato, mas na verdade a gente não tá, porque isso só acontece mesmo nos Estados Unidos. O Dia das Mães, o Dia dos Pais e o Dia do Pai do Dória. Opa, o Dia dos Namorados, como você quiser. Enfim, qual é o intuito desse vídeo? Nenhum. Eu só achei interessante um dia que eu joguei no Google o Dia dos Namorados Origem e eu descobri que o pai do Dória tinha criado o Dia dos Namorados, apenas isso. Então, não é nenhuma crítica, nem nada disso. Inclusive, se eu tivesse namorado no Dia dos Namorados, eu trocaria presentes e etc. Mas fica aí um questionamento sobre como a gente consegue transformar datas tão bonitas em datas completamente comerciais. Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Curte, compartilha, comenta e obrigada. E quem sabe aí no próximo Dia do Pai do Dória, né, eu não troco e recebo uns presentes assim. Fica aí o questionamento.